Então o objetivo de hoje vai ser resolver vários exercícios aqui. Eu selecionei vários exercícios da lista para poder resolver aqui, para poder esclarecer todos os tipos de exercícios. Então vamos começar resolvendo um aqui de limite. Então nós temos o encontre o limite. Use a regra de L'Hopital quando for apropriado. Se houver um método mais elementar, considere utilizá-lo. Se a regra de L'Hopital não se aplicar, explique o porquê. Então observa que nesse primeiro caso aqui, quando x ele tende a menos 1, se eu vou colocar o menos 1 aqui no lugar do x, o que eu vou ter? Eu vou ficar com menos 1 elevado ao quadrado, menos 1 sobre menos 1 mais 1. E aí observa que eu teria zero tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Então isso aqui é uma situação perfeita para utilizar a regra de L'Hopital. Mas só que existe um outro método de resolver sem precisar utilizar a regra de L'Hopital. Exatamente. Observe que essa parte de cima aqui, ela é igual a x menos 1 vezes x mais 1. Então isso aqui vai ser igual a o limite quando x tende a menos 1. E aí em cima vai ficar x menos 1 vezes x mais 1. E aí eu repito aqui embaixo x mais 1. E aí eu posso cortar isso aqui tudo, ó, com isso daqui. E aí sobra somente o x menos 1. E agora eu consigo substituir o x por menos 1 sem zerar o denominador. Então agora eu vou calcular o limite por substituição direta, que vai dar menos 1, que é igual a menos 2. Certo? Mas se fosse usar a regra de L'Hopital, bora ver como é que ficaria? Se eu fosse usar a regra de L'Hopital, eu teria que isso aí vai ser igual ao limite quando x tende a menos 1. E aí ficaria 2x sobre quanto? Sobre 1. Então aí 2x sobre 1. E aí eu posso substituir o x por menos 1, que vai ficar menos 2. Então chegaria no mesmo resultado. Vamos ver outro caso aqui agora. Oi? Vamos ver outro caso. Aí eu pergunto, eu poderia usar a regra de L'Hopital aí? Ln vai para zero aí? Quando x vai para zero, embaixo está indo para zero. Ok. Agora em cima, lembra como é que é o gráfico da função ln? A função ln ela vem lá do menos infinito e sobe aqui. Então, quando o x ele tende a zero pela direita, o ln ele vai para onde? Menos infinito. Então, aqui nesse caso, eu teria menos infinito sobre zero. Então, isso não é uma situação onde você pode aplicar a regra de L'Hopital. Aqui, inclusive, né, eu poderia até reescrever isso aqui. Isso aqui vai ser igual a limite quando x tende a zero pela direita de ln de x vezes 1 sobre x. E aqui observa que eu tenho que isso aqui está indo para menos infinito, isso aqui está indo para mais infinito quando x vai para zero pela direita. Então eu teria aqui uma coisa negativa muito grande, estaria indo para menos infinito, e aqui uma coisa que estaria crescendo muito. Então isso aqui só iria contribuir mais ainda, esse produto, para isso aí. Alguém sabe dizer quanto é que seria esse limite? Menos infinito, né? Uma coisa indo para menos infinito, vezes uma coisa indo para mais infinito. Aí aqui vale a questão do sinal, né? Menos com mais.
Então, eu teria menos infinito. Então, nesse caso, a gente não poderia aplicar a regra de L'Hopital, porque o de cima vai para menos infinito e o de baixo vai para zero. E para aplicar a regra de L'Hopital, eu teria que... ambos teriam que estar indo para infinito, ou ambos teriam que estar indo para zero. Mas só por curiosidade, bora ver que resultado que a gente obteria se a gente tentasse aplicar a regra de L'Hopital, que a gente sabe que não vale. Então, se a gente fosse aplicar, né, eu teria x a menos 1 na parte de cima e teria 1 na parte de baixo. E isso aqui iria para... assim, isso aqui é igual a 1 sobre x, né? E aí isso aqui iria para mais infinito. Então você vê que se você fosse aplicar a regra de L'Hopital indevidamente, você obteria mais infinito, que estaria errado, sendo que o limite é menos infinito. E esse caso aí? Coincidentemente, é justamente o que você estava falando comigo, Manuel. Esse pode, né? Por que que pode? Me explica. Isso. Quer dizer, na verdade, isso aqui vai para mais infinito, né? Porque aqui agora você está indo, o x indo para mais infinito, ln é uma função crescente que ela vai para mais infinito. Mas assim, ainda assim, né, seria infinito sobre infinito. E essa questão especificamente, eu não sei nenhuma outra maneira de resolver a não ser utilizando a regra de L'Hopital. Eu não vejo uma maneira de você conseguir simplificar aqui para poder você calcular de uma outra maneira. Então aqui a gente vai utilizar a regra de L'Hopital. Então isso aqui vai ser igual, pela regra de L'Hopital, ao limite, quando x vai para mais infinito. E aí a derivada do de cima vai dar 1 sobre x, né? Que é x elevado a menos 1. E a derivada do de baixo? Menos meio. E aí o que eu faço agora? Eu vou tentar juntar esse x aí, né? Ó, uma maneira óbvia aqui de você conseguir simplificar sem fazer isso, você observa o seguinte, né? Tipo assim, eu tenho x a menos 1 aqui, x a menos meio. Se eu multiplicar em cima e embaixo por x, o que vai dar? Eu acho que eu vou conseguir simplificar, não vou? Olha só. Se eu multiplicar em cima e embaixo por x, isso aqui vai ser igual ao limite quando x vai para infinito. E aí, x a menos 1 vezes x dá quanto? Hã? X a menos 1 vezes x. Dá 1, né? Eu conservo a base, somos expoentes, que vai ser menos 1 mais 1, que dá 0. Então, x elevado a 0 vai dar 1. Então, vai dar 1 na parte de cima. Embaixo aí eu vou ter meio. E aí, x elevado a menos meio vezes x dá quanto? X elevado a meio, né? Então, isso aqui vai ficar igual ao limite quando x tende a infinito. E aí eu posso passar esse meio para cima, vai ficar 2 em cima. Porque se ele muda para cima, ele inverte, né? E aí embaixo vai ficar a raiz de x. E esse limite aí vai para quanto? Alguém sabe? Vai para quanto? Vai para 0, né? Que aqui eu tenho uma constante aqui em cima, 2. E aí embaixo aqui, né, conforme o x vai crescendo, isso aqui cresce indefinidamente. Esse raiz de x aqui, ele vai para mais infinito. Então 2 sobre uma coisa que vai para mais infinito, então vai para 0.
É, se o resultado vai dar o mesmo. Porque, por exemplo, ó, você pergunta assim agora, mas como é que você soube que eu tinha que multiplicar aqui e aqui por x? Multiplicar em cima e embaixo por x. Como é que você sabia disso? Não precisa saber, né? Você pode tratar isso aqui com outra abordagem. Você poderia pegar, deixa eu fazer aqui de outra forma. Você poderia pegar e passar o de baixo para cima, e aí ficaria igual ao limite, quando x vai para infinito, e aí eu conservo aqui o que já tava lá em cima. Esse meio pode passar aqui para cima como um 2 multiplicando, e aí esse x elevado a menos meio passaria aqui para cima x elevado a meio, que aí você troca o sinal do expoente. E aí agora você sabe juntar, né? Eu tenho aqui um produto de duas potências de mesma base. Então a gente conserva a base e soma os expoentes. Então isso aqui seria igual a o limite quando x vai para infinito de 2x elevado a menos 1 mais meio. Então isso aqui vai ser igual ao limite quando x vai para infinito de 2 vezes, e aí menos 1 mais meio vai dar menos meio, então tem um x elevado a menos meio, e aí eu posso reescrever novamente aqui, limite quando x vai para infinito, de 2 sobre raiz de x. Então eu cheguei no mesmo lugar que eu cheguei aqui em cima, que é igual a zero. Então vocês podem seguir essas duas abordagens aí. O importante é tentar simplificar as coisas para ficar somente com um x aí aparecendo. Alguma pergunta? Chega. Não, isso aqui eu usei a regra de L'Hopital, né? Que aí eu derivei ln e derivei raiz de x. Você sabe quanto é que vale a derivada do ln? Exatamente. 1 sobre x é igual a x a menos 1, mesma coisa, né? Conseguiu enxergar? Sim. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Então vamos resolver outra questão. Olha só. Aqui, quando t vai para zero, né? Aqui embaixo está indo para zero. E aqui em cima, observe que 8 elevado a zero menos 5 elevado a zero dá quanto? Dá zero, né? Porque vai ficar 1 menos 1, que é igual a zero. Então, tanto em cima quanto embaixo vai para zero. Então, estamos numa situação perfeita para usar a regra de L'Hopital. Teria como resolver isso aí de outra forma, sem usar a regra de L'Hopital? Eu não sei. Eu não consigo pensar em nenhuma maneira. Alguém consegue? Então, vamos usar a regra de L'Hopital. E como é que a gente deriva 8 elevado a t? Alguém que sabe? Acho que é isso, né? Alguém sabia disso? A derivada de 8 elevado a t vai ficar 8 elevado a t vezes ln de 8? Como é que a gente consegue verificar isso? Olha só. 8 elevado a t, observe que quanto que vale e elevado a ln de 8? Alguém sabe?
Se eu descer o 8 ali para lá, vai descer o 8 na frente do ele, ficar ele elevado a ln, 8n elevado a ln. Hã? Quanto é que vale isso daqui, ó? Isso aqui é igual a quanto? Lembram que eu falei sobre a exponencial e o ln? Que um inverte o que o outro faz? Então, quanto que vai dar isso aí? O ln, ele pegou o 8 e transformou em alguma coisa. Algum número lá. Aí a exponencial desfaz o que o ln fez. Aí ele volta para onde? ln vezes ln de 8 vezes. É igual a 8, né? E elevado a ln de qualquer número x maior do que zero é igual a x. Do mesmo modo que ln da exponencial de x também é igual a x. O ln exponencial, um desfaz o que o outro fez. O ln transformou o 8 em alguma coisa, e aí a exponencial foi e voltou essa coisa, seja lá o que for, para o 8. Por isso que a exponencial de ln de 8 é igual a 8. Então, sabendo disso aqui, a gente consegue substituir esse 8 por isso aqui, já que é igual. Então, isso aqui vai ser igual a... Vou abrir um parêntese aqui e vou colocar e ln de 8. Isso aí que eu acabei de escrever 8 aí de outra forma, certo? E eu tinha o t ali. Mas aí quando você tem aqui uma potência de uma potência, as potências se multiplicam, né? Então isso aqui vai ser igual a e elevado a ln de 8 vezes t, que é igual a t ln de 8. Beleza? Então, 8 elevado a t é igual a e elevado a t vezes ln de 8. Agora, isso vocês sabem derivar, não sabe? E vai ter que usar a regra da cadeia, concorda? Então, a derivada disso aqui, então eu vou botar aqui d dt de e elevado a t ln de 8 é igual a quanto? O f de t elevado a x. Tá, o de fora, vou botar assim, f de x igual a e elevado a x, né? E o de dentro? No caso aqui a gente está usando x, né? Então vai ser x ln de 8, certo? Então quanto é que é f' de x? E elevado a x, né? Não muda. E o g' de x? 1 sobre 8. Vai ser quanto? 1 sobre 8. ln de 8, né? Isso aqui é uma constante. ln de 8 é um número. É um número. Se eu tivesse ln de x aqui, inclusive eu teria que usar até a regra do produto, né? Derivado do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Mas aqui eu tenho ln de 8, é um número, é uma constante. Então x vezes ln de 8, que é um número, então vai ser a constante. Então aí a derivada vai ser quanto? E elevado a quanto? No caso aí agora a gente volta para a nossa variável, né? O t, né? T, ln de 8, vezes ln de 8. Que foi igual que a nossa colega ali falou, a Yane. Então, ln de 8 vezes e elevado a t ln de 8. E aí agora eu posso voltar isso aqui para aquilo que era antes, né? Porque a gente viu que isso aqui é igual a 8 elevado a t. Então isso aqui vai ficar igual a... vou botar aqui 8 elevado a t ln de 8.
Então, no geral, quando você tem aqui algum número qualquer aqui, b, que eu vou chamar aqui de b de base, elevado a t, a derivada disso aqui é igual a o próprio b elevado a t multiplicado por ln de b. Posso apagar isso aí? Eu vou só apagar essa parte daqui para poder eu prosseguir com isso aqui. Vou mandar isso aqui um pouquinho para baixo. Só. Vou deixar aqui por enquanto. Então vamos lá, aplicando a regra de L'Hopital agora. Isso aqui vai ser igual a o limite quando t vai para zero. Aí quem é derivado do de cima? 8 elevado a t vezes ln de 8. Então isso que é a derivada, né? Então isso aqui sobre a derivada do t. Então agora eu posso substituir o t por zero, que não vai mais zerar o denominador. Então isso aqui vai ser igual a 8 elevado a zero, que é 1. Então vai ficar 1 vezes ln de 8. Menos ln de 5. Conseguimos simplificar essa expressão escrevendo um único ln? Oi? ln de 8 sobre 5. Exatamente. ln de 8 sobre 5. Acho que a gente fez isso aqui na aula passada, não foi? Então esse é o nosso limite. Posso ir para o próximo? Agora vamos esboçar gráficos de funções. Chama a diferença entre ele vai para o outro lado, gerando a divisão. É o ln da divisão. A diferença do ln é igual à divisão do ln. Quer dizer, a diferença do ln é igual ao ln da divisão. Então agora vamos esboçar o gráfico dessa função aí. Então observa que essa função aqui, ela está no formato que a gente consegue achar facilmente aonde que ele intersecta o eixo x. Que a gente consegue fazer aqui igualar isso aí a zero. Então você teria 4 menos x quadrado elevado à quinta igual a zero. Então y igual a zero. E aí você consegue cancelar esses 5 aqui, né? Tirar raiz quinta aqui, raiz quinta aqui. E aí você vai obter 4 menos x quadrado igual a zero. E aí você obtém que o x quadrado é igual a 4. Então o x é igual a mais ou menos raiz de 4, que é 2. Então com isso aí a gente sabe que essa função ela vai intersectar o eixo x no x igual a menos 2 e no x igual a 2. Então eu tenho aqui o menos 2, 2.
Então, assim, até agora a única coisa que eu sei é que a função ela vai cortar aqui e ela vai cortar aqui. É tudo que eu sei. E se eu fizer o x igual a zero, eu vou obter y igual a 4 elevado a 5, que vai dar 1024. Então eu sei também que ele vai cortar o eixo y lá em cima no 1024. Agora vamos encontrar a derivada para a gente saber aonde que a função é crescente e onde que a função é decrescente. Eu vou desenhar aqui ele meio que fora de escala, só para poder a gente ter uma noção aqui. Então aqui é 1024. Então como é que a gente deriva y aí? Vai dar quanto? Y' é igual a quanto? Como é que é? Aham. Aí vai ser como? 5 multiplica o que está ali em 40 elevado a 4 vezes a derivada de que está dentro. Que dá? X 2x menos 2x. Beleza? Então vamos analisar aonde que a derivada é positiva, aonde que a derivada é negativa. Então vamos desenhar aqui uma... Como aqui eu tenho o produto, né, disso vezes isso, então eu vou desenhar aqui duas retas para representar cada uma desses termos aí. Então aqui em cima eu vou ter menos 2x e aqui embaixo eu vou ter 4 menos x quadrado elevado a 4. Sabemos que isso daqui, quando que isso aqui é zero? Quando x for zero, né? Então eu vou botar aqui o x igual a zero. E quando o x for menor do que zero, isso aqui vai ser positivo ou negativo? Vai ser positivo, né? E quando o x for maior do que zero, negativo. Isso aqui, ele vai ser zero quando? Quando x for menos 2 ou 2, né? Então tem aqui menos 2 ou 2. Mas agora eu pergunto para vocês, alguma hora isso aqui vai ser negativo? Não, não é porque eu estou elevando aqui a um número par, né? Então qualquer que seja o valor daqui, eu vou estar elevando a um número par. Então eu vou ficar sempre com um valor positivo. Então ele vai ser positivo o tempo inteiro. Então o y', que é igual a 5 vezes isso, então observe que o 5 aqui ele não vai mudar, não vai interferir nada no sinal, né? Então eu não preciso nem considerar ele. Então eu vou colocar aqui o menos 2, o 0 e o 2. Nesse intervalo daqui, o y' vai ser positivo ou negativo? Positivo. E aqui, positivo também, né? Aqui é negativo, negativo. Ou seja, ele vai seguir o sinal disso daqui, né? Então, o que que nós temos? Que a função, ela vai ser crescente
até o zero e depois ela vai se tornar decrescente. Então, a princípio, eu poderia dar um palpite aqui de que talvez a função vai ter algum formato mais ou menos assim. Mas não sei, bora ver se é isso mesmo. Isso é quase parecendo uma parábola aí. Daqui a gente consegue também verificar aonde que a função teria máximos e mínimos locais, né? Então, o único lugar onde a derivada muda de sinal é somente aqui no zero. Então, aqui ela era crescente, aqui passou a ser decrescente. Então, no zero ela vai atingir o quê? O máximo, né? Então, aqui tá certo, aqui é o máximo mesmo. Mas bora analisar a segunda derivada agora para poder ver se a concavidade realmente é assim. Então, eu vou calcular o f duas linhas. Então, deixa eu só copiar aqui o f'. Então, o y duas linhas, o que é que eu vou precisar utilizar para poder conseguir derivar? A regra da cadeia e mais o quê? É do produto, né? Então eu vou considerar isso aqui como sendo... Eu vou incorporar esse 5 aí no menos 2 ali, então você vai ficar com... Isso aqui vai ser igual a menos 10x vezes 4 menos x quadrado elevado a 4. Então eu tenho isso daqui vezes isso daqui. Então vamos usar a regra do produto. O que a regra do produto fala? Nós vamos ter o primeiro menos 10x vezes a derivada do segundo. Quanto que vale a derivada do segundo? 4 elevado ao cubo. Beleza. Oi? Mas no caso eu vou ter que botar um mais agora, né? Mais, agora eu faço a derivada do primeiro, que vai dar quanto? Menos 10, então vai ficar o menos aqui, menos 10. Menos 10 vezes o segundo, que é 4 menos x quadrado elevado à quarta. Então essa é a derivada. Então isso aqui vai ser igual a... Então eu vou tentar juntar algumas coisas aqui. Olha, eu tenho menos 10 vezes 4, que vai dar menos 40. Menos 40 vezes menos 2 vai dar mais 80. Então eu vou ter 80. Agora eu vou ter aqui x vezes esse x aqui vai dar x quadrado. E agora só faltou o 4 menos x quadrado elevado ao cubo. Então, isso aqui é igual a isso daqui. E o outro vai ficar com o jeito que está. Menos 10 vezes 4 menos x quadrado elevado a 4. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar algumas coisas em evidência aqui para poder tentar juntar as coisas. Observe que eu posso colocar em evidência 10 vezes 4 menos x quadrado ao cubo, concorda? Que dá para colocar isso em evidência? E aí vezes quanto? Vai ficar quanto aí dentro? Oito x quadrado menos 4 menos x quadrado, né?
Então vamos eliminar esse parênteses aqui. Então você vai ficar igual a 10 vezes 4 menos x quadrado ao cubo. E aqui vai ficar, olha só, menos com menos dá mais, vai ficar 8x quadrado mais x quadrado, que vai dar 9x quadrado. 9x quadrado menos 4. E olha só o que isso aí é igual, ó. Aqui eu tenho um número menos isso, ó. E observe que isso aqui é o quadrado de quanto? De 3x, né? Isso aqui é o quadrado de 2. Então eu consigo fatorar isso aí. Vai ficar igual a 10 vezes 4 menos x quadrado ao cubo vezes 3x menos 2 vezes 3x mais 2. Então isso aqui vai ser igual a... Quer dizer, já tá bom aí. Agora vamos analisar quando que o sinal aí é positivo, quando que o sinal aí é negativo. Então eu vou fazer várias retas aqui. Vai ser uma reta para o 4 menos x quadrado elevado ao cubo, uma reta para o 3x menos 2 e uma reta para o 3x mais 2. Quando que esse aqui vai ser zero? Quando o x for igual a mais ou menos 2, né? Eu vou colocar aqui menos 2 aqui. Vou botar o 2 aqui. Então ele vai zerar aqui. Agora olha só. Essa parte de dentro aqui, quando que ele vai ser positivo e quando que ele vai ser negativo? A parte de dentro. Quando x for menor que 3. Quando vai ser positivo, quando Quando x for menor ou igual Pera aí, vai ser o quê? positivo quando x for menor ou igual a menos 2. Por exemplo, se x for igual a menos 3, isso aí, aqui dentro vai dar quanto? Vai dar um número negativo, né? Então, quando o x for menor do que menos 2, não é positivo, não. Olha só, isso aqui é uma função de segundo grau, concorda? Como é que é o gráfico dessa função aí? Se for menor do que 2, vai ser positivo, não? A gente acabou de fazer um teste, a gente pegou o x igual a menos 3, por exemplo, e você falou que é menos 5. Então, olha só, aqui eu tenho 2 menos 2. Então, a gente sabe que essa parábola aqui, ele intersecta o eixo x no menos 2 e no 2, e a concavidade da parábola é para cima ou para baixo? Para baixo, né? Então, vai ser uma coisa assim, né? Então, a gente sabe que se tiver entre menos 2 e 2 vai ser positivo. Se for menor do que 2 vai ser negativo. E se for maior do que 2 vai ser negativo. Então, isso é essa parte de dentro aqui. Mas como eu estou elevando a um número ímpar, quando você eleva alguma coisa a um número ímpar, você não vai alterar o sinal, concorda?
Se for negativo, uma coisa negativa elevada ao cubo vai continuar negativo. E uma coisa positiva elevada ao cubo vai continuar positivo. Então a gente tem que, essa função aí, você vai ter que aqui vai ser negativo, aqui vai ser negativo, e aqui vai ser positivo. Agora essa função aqui, quando que ela vai ser zero? Ela vai ser zero quando x for igual a 2/3, concorda? 2/3, deixa eu ver aqui. Dois terços. Então, esse mais ou menos aqui. Oi? Uhum. E aí o que acontece? Isso aqui, como o valor do x aqui é positivo, então o gráfico dela é uma reta crescente. Então, a esquerda do 2/3 vai ser negativa e a direita vai ser positiva. Então aqui eu tenho 2/3. Então aqui vai ser negativo. E aqui vai ser positivo. Já esse outro caso aqui, ele vai ser zero quando x for igual a menos 2/3. Então tem aqui o menos 2/3. E a mesma coisa, ele vai ser, como o x aqui é positivo, ele vai ser uma reta assim, o gráfico dele. Então, aqui ele vai ser negativo, aqui vai ser positivo. Então, vou ter aqui negativo e positivo. E nós temos que a segunda derivada, ela é 10, que é o número positivo, vezes cada um desses aqui. Então, 10 aqui não vai influenciar no sinal, basta a gente ver aqui qual vai ser o sinal do produto desses três. Para determinar qual vai ser o sinal da segunda derivada. Então vamos lá. Nesse intervalo aqui, vai ser positivo ou negativo? Oi? Menos com menos dá mais com menos. Então vai ser negativo. E nesse intervalo aqui vai ser o quê? Oi? Ó. Mais com menos. Menos com menos. Então vai ser positivo. E aqui? Vai ser menos, né? E aqui? E aqui? Oi? Menos. Então agora a gente já sabe já quais vão ser as concavidades, os intervalos de concavidades. A gente sabe que quando a segunda derivada ela é negativa, concavidade é para baixo. Segunda derivada positiva, concavidade para cima. Então a gente, deixa eu apagar esse aqui que está, esse aqui é da parábola, né? Deixa eu apagar esse vermelho aqui que está errado. Então eu tenho que até o menos 2 a concavidade ela é para baixo. Então deixa eu desenhar aqui. Então eu vou ter aqui o menos 2 aqui. Por aqui assim eu vou ter o menos 2/3.
Por aqui eu vou ter o 2/3. Então eu sei que até o -2 com cavidade para baixo. E eu sei que vai intersectar justamente no -2. Então ele vai vir aqui assim. Se assim. Agora, entre o -2 e o -2/3, a concavidade fica para cima. Então até aqui, concavidade para cima, mas assim, e observa que a função continua crescente. Até chegar aqui, a função ela vai só crescer. Então aqui agora, sei lá, vamos assumir que o valor dessa imagem aqui vai ser aqui. Então até aqui agora a concavidade passa a ser para cima. E aí quando chega aqui, a concavidade ela volta a ser para baixo. Porque ó, de -2/3 até 2/3 é concavidade para baixo. E eu já sei que ela vai atingir o máximo aqui. Então ela vai subir aqui agora. E aí o que acontece? Eu já poderia conseguir perceber aqui que isso aqui é uma função par. Então ela tem uma simetria aqui no eixo y. Basta você ver que se eu colocar aqui x e botar -x aqui, eu vou obter o mesmo valor. Então aqui agora eu vou só espelhar o que eu fiz até aqui no lado de cá. Então esse vai ser o gráfico da nossa função. Oi. Menos 2/3, a concavidade era para baixo. O quê? Menos 2/3. É para onde? É para baixo? O do -2/3 até o 2/3 é para baixo. Mas ele foi para cima, não? Não, a concavidade tá para baixo. Ah, sim. A concavidade é isso aqui. Tipo assim, a função ela é positiva, mas a concavidade é para baixo. Porque para cima teria que ter sido assim. Tranquilo? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Oi? Eu vou fazer outras questões. Ah, não, isso aqui também poderia desenhar um gráfico também. Se eu colocar uma dessa na prova, vocês vão saber fazer? Mas isso pode deixar a prova em 4 horas. Não, a gente fez rapidinho aqui, não fez não? É mais pensado. E aqui assim, eu demorei mais porque eu tive que explicar, a gente foi conversando, explicando, né? Mas é claro que essa daqui, né, teve muitos produtos daqui. Talvez poderia ser uma função um pouco mais simples, né? Nesse caso aí, eu sempre tenho que deixar tipo, a função mais fatorada possível. Para isso, para eu ter a maior quantidade de produtos. Porque tipo, o que você precisa saber o seguinte. Você precisa fatorar de modo que os seus produtos, tipo assim, aqui eu cheguei numa situação onde eu consigo analisar o sinal de cada um desses. Na verdade, esse daqui eu também conseguiria analisar o sinal dele. Eu nem precisaria fazer isso aqui, sabe? Porque esse daqui eu sei que ela é uma parábola, aí eu veria que ela era uma parábola assim, que ia intersectar o eixo X aqui. Aí eu ia calcular as raízes disso aqui, que eu ia achar justamente -2/3 de 2/3. Aqui eu acharia 2/3. E aí, só disso aqui eu conseguiria analisar que isso daqui, ele seria positivo aqui, seria negativo aqui e seria positivo aqui. E aí, em vez de eu ter feito esses dois aqui, eu faria apenas um com esses sinais aqui, que aí daria certo. Então eu só fatoro até assim, eu tento arrumar de um jeito que eu tenha um produto de várias coisas que eu consigo analisar o sinal de cada uma dessas coisas individualmente. Beleza? Eu tenho outro para poder fazer aqui, eu vou fazer isso daqui agora.
Porque daqui é uma coisa que envolve assíntota. Oi? Isso aqui também é da lista. É, porque... Oi? Fazer o daqui porque o daqui ele envolve assíntotas que o de lá de cima não resolveu. Então, eu quero tentar diversificar o máximo que eu puder. E aí, só lembrando, né, todos viram minha mensagem lá, que é para poder entregar a lista na quarta-feira. Aquele exercício que eu passei lá. E tente fazer o mais organizado possível. Vocês têm tempo, fazer em casa, bonitinho. Porque se vier uma coisa para mim aqui cheia de rabisco, tudo desorganizado, eu não vou nem considerar. Então eu quero uma coisa bem organizadinha, bem feito, que eu consiga ler sem precisar tentar interpretar o que vocês escreveram. E tente fazer bem explicadinho, mostrando passo a passo, porque também se colocar só a resposta lá também, eu não vou considerar. Vocês têm que mostrar que vocês sabem o que vocês estão fazendo. Tá valendo 10, né? É, vai valer 10% da nota total. Cada prova vale 30% e essa lista vale 10%. Mas se eu domínio da função, o x tem que ser zero. O que acontece com ela? Ele vai interceder só no ponto zero e... Como é que é a pergunta? Se o x da... O domínio... Se o x for zero... O que tem se o x for zero? Aí vai ter só um ponto para interceder. Aí como é que fica? Não, pera aí. O x for zero, porque o domínio é somente o zero? Não, vou deixar, mas depois eu pesquiso na internet. Não, porque você está falando que se o x for zero... Não, vou deixar. Porque você entende o que significa o x ser zero? O x igual a zero é onde ele vai intersectar o eixo y. Não, eu sei, eu entendi, mas é que na minha analogia aqui, pra mim só vai funcionar se o x for zero. Não, você quer saber, tipo assim, Eu você quer queria saber ver só aonde que resol- intersecta você quer saber aonde intersecta o eixo x. Não, eu queria ver só a resolução disso aqui, só pra ver se tá dando certo, né? Porque eu não sei se é isso certo. Então, Tá. uma vez eu aprendi assim, mas eu não sei se isso daí é o certo. Em primeiro lugar, isso aqui, ele tem mais de uma solução, né? Além do x igual a zero, se isso aqui for igual a zero, então, raiz quarta de 5, na verdade, mais ou menos raiz quarta de 5 também seria uma solução, certo? Então essa daí é outra negócio. Então, beleza. Então, ele vai intersectar o eixo x aí Aí eu teria que em fazer 3 separado. lugares. Esse daqui em zero e esse daqui... Não, olha só, tipo assim, eu sei que o gráfico ele vai cortar o eixo x em 3 partes diferentes. Nesse exemplo que a gente fez aqui, eu vi que ele intersectou o eixo x 2 vezes. É. O daí vai fazer, sei lá, pode ser que faça uma coisa assim, 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 ou então assim, assim, assim. Aí você tem que continuar a sua análise para poder ver como é que vai ser essa intersecção. Agora sim, ó, é porque você falou assim, uma função onde o x é zero. Então, assim, aí você teria que falar assim. Então, assim, ó, a sua pergunta seria, se a função intersectar o x apenas no x igual a zero, assim, se isso é válido? Assim, por exemplo, eu posso ter uma função, a função, por exemplo, f de x igual a x ao cubo, isso aqui seria, o gráfico dele intersectaria somente aqui, ó, que aí ele faria isso aqui, ó. Ele viria aqui assim e subiria assim. Então eu tenho aí um gráfico de uma função que intersecta o eixo x somente no x igual a zero. Mas no seu caso aí, vai intersectar o eixo x em 3 lugares. Então vamos ver outro exemplo aqui. Nesse caso daqui, a gente tem que o domínio não vai ser todos os números reais. Tem valores de x aí que a função não pode ser, concorda? Por exemplo, eu tenho que o denominador aí, x² menos 2x, tem que ser diferente de zero. Então a gente tem que descobrir então quando que isso aqui vai ser igual a zero, né? Então a gente vai ter que você vai fatorar aí, vai colocar x em evidência e vai ficar x menos 2.
Então, vocês observam que isso aqui ele vai ser zero se o x for zero ou se o x for 2. Então, você tem que o x ele tem que ser diferente de zero e x tem que ser diferente de menos 2. Ou, melhor, de 2. Beleza. Então, olha só, o y, ele vai ser igual a... E a parte de cima aí, eu consigo fatorar também, não consigo? A parte de cima aí vai ser x menos 2 vezes x mais 2. Sobre x vezes x menos 2. Então, eu posso cortar aqui, né? Vai ficar uma expressão mais simples. Então, isso aqui vai ser igual a x mais 2 sobre x, certo? Que eu também posso escrever isso aqui como sendo x sobre x mais 2 sobre x, que é igual a 1 mais 2 sobre x. Então, eu consegui simplificar essa expressão aqui para isso aqui. Mas olha só, apesar de que na simplificação eu poderia, a princípio, substituir aqui o x por 2, mas como a expressão original é isso aqui, então eu vou ter que continuar eliminando o 2 do meu domínio. Esse daqui eu não vou nem calcular as derivadas aqui, porque a gente já sabe como é que é o gráfico disso aí, não sabe? Alguém sabe como é que seria o gráfico da função 2 sobre x? Vai ser... Que vai ser uma coisa assim e assim, certo? Então aqui no x igual a 0 aqui ele teria uma assíntota vertical. Mas se eu estou somando 1, se eu estou fazendo 2x mais o 1 aqui, o que você vai fazer? Quando você soma uma constante numa função, o que o gráfico faz é que o gráfico ele sobe. Assim, se você somou 1, o gráfico vai subir uma unidade para cima. Então, se aqui, né, a gente tinha uma assíntota horizontal aqui no y igual a 0, essa assíntota horizontal ela vai passar a ficar no y igual a 1. Então, eu vou pegar isso daqui. E eu vou subir aqui uma unidade para cima. Então, isso seria o gráfico da função 1 mais 2 sobre x. Então, eu tenho uma assíntota horizontal aqui. E a assíntota vertical continua aí no eixo y. Mas aí, como a gente sabe que aqui da expressão original que o x não pode ser igual a 2, então eu vou ter que aqui no x igual a 2, eu vou ter que apagar aqui o meu gráfico. Então, vou ficar com uma bolinha aqui, ó. Uma bolinha aberta. De fato é uma dessas unidades, porque a função não vai estar definida aí. Então esse vai ser o gráfico. Mas como é que a gente conseguiria descobrir o gráfico da função 2 sobre x se a gente não soubesse qual é o gráfico da função 2 sobre x? Como é que a gente faria aí? Aí a gente iria calcular
a derivada f' de x, que dá quanto? Vai dar menos 2 sobre x ao quadrado. Isso aqui vai ser sempre negativo. Então significa que a função ela vai ser decrescente o tempo inteiro. Se fosse calcular f duas linhas de x, essa derivada aqui vai dar menos 2 vezes 2 elevado a, quer dizer, 2 sobre x elevado ao cubo, que daria igual a 4 sobre x ao cubo. Então essa função aí, 4 sobre x ao cubo, ela vai ser, o sinal dela vai ser o sinal do x. Então se ela for menor do que zero, se o x for menor do que zero, ela vai ser menor do que zero. Se x for maior do que zero, ela vai ser maior do que zero. Então significa que aqui a concavidade vai ser voltada para baixo, que de fato é o caso aqui. E aqui a concavidade vai ser voltada para cima, que de fato é o caso. E aqui, né, como eu falei, né, ela vai ser sempre decrescente, então ela vai ser sempre assim, sempre decrescente, ok? E agora a gente tem que analisar o que acontece quando... Ah, outra coisa. Essa função aqui, ela nunca vai ser igual a zero, então ela nunca vai intersectar o eixo x. Então ela vai ser, até agora o que eu descobri foi que ela vai ser uma coisa assim e vai ser uma coisa assim. Só que ainda não sei ainda qual vai ser as assíntotas dela. Mas como aqui eu tenho que ela não está definida no zero, então o x igual a zero é uma forte candidata para ser uma assíntota vertical. Aí eu teria que calcular o limite quando x tende a zero pela esquerda, de 2 sobre x, isso aqui vai dar menos infinito. E calcularia o limite quando x tende a zero pela direita, de 2 sobre x, isso aqui daria mais infinito. Então eu já sei que quando ele se aproxima de zero pela esquerda, ele vai para menos infinito. E quando se aproxima de zero pela direita, ele vai para mais infinito. E aí, nos resta agora calcular o limite de 2 sobre x, quando x tende a mais infinito, isso aqui vai dar zero, e o limite de 2 sobre x, quando x tende a menos infinito, que também vai dar zero. Então, nisso aqui eu já concluiria que ela tem uma assíntota horizontal aqui no y igual a zero. Então, desse jeito que eu conseguiria calcular, que eu conseguiria encontrar o gráfico dessa função. E aí, uma vez que você sabe o gráfico dessa função, se você soma mais um, você pega o gráfico dessa função e você eleva uma unidade para cima. E como na expressão original aqui eu descobri que o x tem que ser diferente de 2, então eu removo esse ponto aqui do gráfico. Alguma pergunta? Vamos para outra questão? Se você quiser achar onde é que o gráfico Você fala na função aqui de cima? Você fala aqui assim?
Aí basta eu igualar a zero. Se eu pegar isso aqui, né, e eu igualar a zero, o que eu vou ter? Eu vou ter 1 menos 2 sobre x igual a zero. E aí eu vou tentar isolar o x, né? Então você vai ter que 1 é igual a 2 sobre x. Aí o x passa multiplicando, você vai ter... é mais aqui, né? Mais, então você vai ter menos aqui. E aí você pega o x e passa para o outro lado multiplicando, você vai ter x igual a menos 2. Então aqui vai ser menos 2. Pode passar a próxima? Então agora vamos calcular a primitiva. Encontre a primitiva mais geral de cada uma das seguintes funções e verifique sua resposta derivando. Então, o que vocês fariam para calcular a primitiva dessa função aqui? Oi? Né, a princípio, do jeito que está aqui, é difícil, né, de você achar a primitiva, né? Então, o primeiro passo aqui seria você tentar juntar, escrever isso aqui como sendo um polinômio bonitinho. Então, eu vou fazer f de x, eu vou multiplicar isso aqui, fazer a distributiva. Então, olha só, tem situações que a gente precisa fatorar. Aqui já está fatorado, mas você vai precisar juntar. Então, dependendo da situação, vai ser mais conveniente estar fatorado ou não estar fatorado. Então, aqui, se eu desfatorar, né, eu vou ficar com x vezes 2x vai dar 2x quadrado. X vezes menos 1 vai dar menos x. 1 vezes 2x vai dar mais 2x. E 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. Então, isso aqui vai ser igual a 2x quadrado mais x menos 1. Agora você sabe encontrar a primitiva, não sabe? Então, a primitiva, que eu vou chamar de f de x, vai ser igual a quanto? Oi? 2x elevado a 3 2x elevado a 3 sobre 3 mais x elevado a 2 sobre 2 menos x, né? E aí, se derivar isso aqui, claramente você vai encontrar isso aqui. Então, essa parte aí eu vou pular. Alguma dúvida? Ah, é verdade, né? Que ele perguntou mais geral, bem lembrado. Então, tem que botar mais a constante. Agora sim, né? Posso para a próxima? Esse daí, quem seria a primitiva disso aí? Oi? Olha a pegadinha aí, viu? Seriam composições. Oi? O que? A primitiva? Não. Exatamente, cadê o x? Isso aí é uma constante, né? Isso aí é um número. Uma constante. Oi? Não, é a primitiva, não é a derivada. Então vai ser e elevado a 2 vezes x, né? Todos perceberam isso aí? Porque olha só, isso aqui, ó, não depende de x. É um número, é um número. Isso aí vai ser... Vou dizer quanto é que é aqui aproximadamente.
Isso aqui vai ser aproximadamente 7,389. Então isso aí é um número. Mesma coisa se você tivesse f de x igual a 3, também é a mesma coisa. Que aí vocês cuidado para não confundir. Só porque você viu o número de Euler, eles acharem que é uma função exponencial. Não. Para ser exponencial, eu teria que ter um x aqui no expoente, mas só que eu tenho um 2, uma constante. Tranquilo? A próxima questão. Encontre a primitiva f de fzinho que satisfaça a condição dada. Então, fzinho de x aí é igual a 5 vezes x elevado a 4 menos 2 vezes x elevado a quinta. Então, primeiro a gente vai encontrar a primitiva mais geral possível. Então, fzão de x é igual a quanto? Oi? Menos mais uma constante c. Então, isso aqui vai ser igual a x elevado a 5 menos x elevado a 6 sobre 3 mais c. Então, como ele deu uma condição aqui, que você quer que o fzão de 0 seja igual a 4, então isso vai permitir que você calcule quem deve ser a constante c. Então, ele fala que o fzão de 0 tem que ser igual a 4. Mas o fzão de 0, quem que vai ser? Eu vou colocar o 0 aqui, vou colocar o 0 aqui, e vai ser o czão, né? Certo? Então, a gente já sabe quem vale o czão. O czão vale quanto? Vale 4. Então, a minha função fzão de x é igual a x elevado a 5 menos x elevado a 6 sobre 3 mais 4. Alguma dúvida? Agora eu tenho... Eu quero que você encontre a fzinho aqui. E ele diz quem é a segunda derivada da fzinho. Ele fala que a segunda derivada da fzinho é igual a 3 sobre raiz de t. Então ele quer que você encontre o fzinho, dada essas condições aqui iniciais. Então o primeiro passo é você ir calculando as primitivas aí. Então, se f duas linhas de t é igual a 3 sobre raiz de t, então o primeiro passo vai ser você encontrar quem é o f' de t. Então, primeiro, eu vou reescrever aqui o f duas linhas de uma forma mais conveniente para calcular a derivada. Então, o f duas linhas de t é igual a 3 vezes t elevado a menos meio, concordo? Então, o f' de t vai ser quanto? Vai ser quanto? Vai ser 3 vezes t elevado a quanto? Elevado a meio, né? Eu sou meio 1 sobre meio. Mais a constante de integração c. Isso aqui eu posso fazer... Esse meio aí pode passar para cima como sendo 2, então vai ficar 6. 6t... Deixa o t que eu vou precisar integrar de novo, calcular de novo a primitiva. Mais c. E aí, ó, ele fala que o f duas linhas, o f' de 4 é igual a 7. Então, vamos utilizar isso daqui para poder encontrar quem é essa constante c aqui. Então, a gente tem que 7 é igual a
o t substituído por 4 aqui. Então vai ficar 6 vezes 4 elevado a meio, que vai ser a raiz de 4, que é 2, mais c. Então c vai ser igual a 7 menos 6 vezes 2, que é igual a 7 menos 12, que é igual a menos 5. Então c é menos 5. Então com isso eu sei que a minha f' de t é igual a 6t elevado a meio menos 5. Agora eu vou calcular a f a partir da f'. Então eu vou calcular a primitiva da f'. Então f de t vai ser igual a 6t elevado a 3,5 sobre 3,5, né? Menos, no caso aqui é t, né? Porque a função, a variável da função é t. Mais uma constante aqui. Agora eu vou utilizar isso daqui para poder encontrar o valor de c que eu tenho aqui. Então o que ele fala? Ele fala que 20 é igual a... Agora eu vou reescrever isso aqui de uma forma melhor para mim. 20 é igual a 6 vezes raiz quadrada de... Aqui no caso é 4, né? 4 ao cubo. E aí esse 2/3 aí é a mesma coisa que... Esse 3,5 aí é a mesma coisa que 2/3 daqui, ó. Menos 5 vezes 4 mais c. Tranquilo que eu fiz aí agora? Então eu vou ter 20 é igual a... que vai ficar 4, né? Que vai simplificar aí o 3 com 6. E quanto é que é a raiz quadrada de 4 ao cubo? Vai dar 8, né? Menos 20 mais c. Então c vai ser igual a 20 menos 4 vezes 8. Professor, não é menos 4 vezes 8, não? Oi? Em cima está na frente do menos 2/3 vezes 6 raiz quadrada de 4 a 3. Não, é menos 2/3 ou 3/3? Aqui? É 2/3, né? Que esse 3,5 passou para cá para cima como sendo 2/3. Ah, senão é igual. É o sinal de igual aqui. Beleza? Então 20 menos 4 vezes 8 dá 32. Mais 20. Que vai ser igual a 8. Então c é igual a 8. Então a minha função vai ser f de t igual a 4 raiz quadrada de t ao cubo menos 5t mais 8. Querem que eu explique algum passo aí com mais clareza? De onde saiu esse 4? Esse 4 aqui saiu do seguinte, que eu tenho 6 dividido por 3/2. Isso aqui vai ser igual a 6 vezes 2/3. E aí corta aqui aqui vai ficar 2. Aí 2 vezes 2 dá 4. Mais alguma pergunta?